Interpreta as suas palavras como já indicando que esse, vamos pôr a palavra fenômeno, mas que as pessoas entendam a palavra fenômeno aqui como ocorrência de um acontecimento e não como algo em sentido positivo. Esse fenômeno da fome afeta ainda de forma muito mais aguda negros e mulheres. Exatamente. E regiões, Kiko? A gente teve uma mudança, né, muito grande, eu acho que nesses últimos anos, né, quando a Ação da Cidadania foi lançada em 93 pelo Betinho, você tinha uma concentração muito grande, em termos absolutos até, de pobreza no Norte e Nordeste. Hoje, com a concentração, né, especialmente da população rural saindo da área rural, indo para os centros urbanos em procura de emprego, né, a gente percebe... É um fenômeno da época do Betinho. Exatamente, exatamente. Lá, quando o Betinho começou, tinham 32 milhões de brasileiros em extrema pobreza, né, abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então, esse fenômeno ele mudou um pouco. Apesar de você ainda ter percentualmente da população no Norte e Nordeste um volume elevadíssimo, né? O Nery pode me corrigir depois, mas se eu não me engano, na região Norte, a gente está falando de quase 40%, 50% da população em situação de extrema pobreza. Se bem que a população lá é mais reduzida. Exato. Quando você olha em números absolutos, o Rio de Janeiro, que é o estado da onde eu venho, a pobreza é muito grande, o desemprego é muito grande e você, como tem muito mais gente, em termos absolutos, você começa a concentrar muita gente nos centros urbanos, que era uma coisa que você não via tão dramático como você vê hoje. Andando pelas ruas, eu acho que aqui em São Paulo não deve ser muito diferente, você deve perceber a pobreza e as pessoas, os moradores de rua devem ter crescido muito. Isso tem sido um fenômeno nas regiões metropolitanas do Brasil inteiro. Não. Aqui onde estamos participando desse programa agora, na principal, talvez uma das mais famosas ruas do Brasil, Avenida Paulista, estamos a menos de 5 ou 6 quadras de cenas noturnas dantescas, de pessoas desabrigadas, passando fome, à beira de outras avenidas importantes, como também a 9 de Julho. É uma cena que qualquer um que saia na rua presencia aqui em São Paulo também. Marcelo Nery, o Kiko se referia às diversidades regionais do fenômeno, ou não? Como é que você desenha isso para o público? Não, sem dúvida, Norte e Nordeste ainda são grandes bolsões de miséria e isso se acirrou e deve se acirrar com essa mudança do auxílio emergencial. Agora a redução, 29 milhões de pessoas foram retiradas, a gente está falando muito do Auxílio Brasil, dos R$400, etc., que é uma notícia positiva de aumento, mas há uma retirada de pessoas e principalmente, eu diria, Norte e Nordeste. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, olhando um pouco para as consequências que a Kátia estava mencionando, é o grupo das crianças. Acho que a taxa de pobreza das crianças no Brasil ela é 8 vezes a taxa dos adultos, dos idosos, desculpa, e isso tem a ver não só com a situação presente, mas é uma projeção para o futuro. E essas crianças foram, boa parte, a taxa de evasão escolar foi multiplicada por 4 só na pandemia, e as crianças na merenda escolar é um programa de alimentação também muito importante. Então, tem uma questão, para além da situação de pandemia, uma situação que deixa uma herança mais para frente. Kátia. Eu queria comentar nisso que o Marcelo fala, porque, de novo, quando a gente faz o corte, especialmente o corte racial, a maioria dessas crianças são as crianças negras. E é muito importante a gente trazer essa questão de como a pandemia, a fome no país, ela se distribui de uma forma profundamente desigual, porque quando você vai pensar políticas públicas para enfrentar esta realidade, você precisa pensar políticas públicas também diferenciadas. Então, nós estamos sentindo a ausência de políticas públicas para o conjunto da segurança alimentar, mas também aquelas específicas para as pessoas negras, para as mulheres, né? Então, essa visão ampla, ela é chave para que a gente possa realmente sair dessa situação.